Olá, eu sou a doutora Iná Figueiredo. Sejam bem-vindos ao nosso podcast aqui da Deline Odontologia. Estamos iniciando, nosso podcast aqui agora e a gente trouxe um tema muito interessante, que é sobre o Dia da Mulher, Estamos aqui no mês de março e a gente escolheu falar um pouco sobre a nossa história. Estou aqui com a minha sócia, a doutora Luísa, e vamos bater um papinho sobre isso. Isso. É muito importante a gente saber que esse mês, é comemorado para ressaltar a força da mulher, que batalha todo dia, a sua luta diária ali, cuidando dos filhos, cuidando do trabalho, cuidando do marido, cuidando da casa. E a gente está um pouco aqui para conversar não só sobre odontologia, mas também sobre a vida, alguns fatos que acontecem no consultório. E sejam bem-vindos. Isso aí. Vamos começar fazendo uma apresentação do início, Lu? Você pode começar aí. Vou me apresentar. Eu sou a doutora Luísa Sálvio. Eu sou especialista na área de dentística e prótese. Eu e a Iná somos formadas pela Universidade Católica de Brasília. Somos pós-graduadas. Eu trabalho também na área de harmonização orofacial, Tenho uma residência nessa área. E o que faz realmente a minha área seria a parte de reabilitação, Então, chega para mim muitos casos que precisam função, reabilitação estética. Então, a gente precisa sempre estar acompanhando o paciente, vendo as necessidades e ter esse suporte, Tanto da parte da Iná, que seria a ortodontia, e a minha parte, que é a reabilitação. Então, a gente caminha lado a lado. Isso aí. Vamos começar contando um pouco do nosso início, Tipo, como que tudo começou. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre mim. Sim. Um pouco, você sabe, da história, mas, enfim. Eu escolhi odontologia desde pequena, desde que eu tinha 6 anos de idade. Tem até uma cartinha lá que eu fiz pra minha mãe. Tipo, o que você quer ser quando crescer? E tinha lá dentista. Então, desde sempre, eu não sei por que eu tinha essa vontade em seguir dentro da carreira. E não tem ninguém na minha família dentista. Realmente não sei de onde veio essa paixão já desde sempre pela odontologia. Acho que pequena eu sempre usei aparelho. Pasmem, eu gostava disso. Nossa. Mesmo quando era Amiga, você nasceu pra isso. Acho que realmente... o resumo é esse. Eu gostava porque eu entendia, eu ia vendo os resultados e aquilo era uma coisa que sempre me empolgou, assim. Uhum. Então, eu sempre fui uma pessoa muito focada nas coisas que eu quero e... Então, eu já entrei sabendo que eu queria ir para essa área de ortodontia, para a área do aparelho, mesmo na faculdade sendo uma coisa que demora um pouco para a gente chegar nessa matéria. Exato. Em si. Mas assim, então foi um curso que sempre foi minha primeira opção. Já me inscrevi direto, fui para a Católica, árdua missão, porque eu não morava perto da faculdade, Tinha a distância, odontologia não é um curso barato, além de ser um curso que exige uma dedicação e um investimento, Não só nosso, como dos nossos pais. Sim. Tem que agradecer, graças a Deus, eles tinham condições de bancar um curso como o nosso, assim. E desde a faculdade é um curso que a gente vê uma grande maioria de mulheres. Sim. Que é muito legal, As loiras da odonto, tô brincando. Do HB20? Mas eu não tinha um HB20, felizmente. Eu pegava um ônibus e um metrô para chegar na faculdade. E era engraçado que tinha dias que, assim, eu saía da Asa Sul... que não mora em Brasília, não vai entender muito, mas eu saía da Asa Sul, uma chuva, assim, e tinha que estar toda de branco, com a roupa impecável, meiazinha e não sei o quê, exatamente, meia fina, tênis branco, cara, eu saía daqui, uma chuva, pisava na poça de água e não sei o quê, aí entrava no metrô. Chegava no metrô, aí chegava lá perto da Taguatinga, aí ia pegar o ônibus. Quando eu chegava no ônibus, um sol. Sol. Não parecia que tinha chovido, não tinha acontecido nada. Eu já com a roupa toda suja e atrasada pra clínica. Falava, gente, eu peguei uma chuva. Os professores olhavam pra mim e começavam a rir, falando, que chuva, tá sol aqui, não sei o quê. Eu ficava, meu Deus. É praticamente outra cidade, É praticamente outra cidade. Tipo, um lugar tá sol, outro lugar tá chuva. Um pouco dos perrengues, O curso era integral, então às vezes eu chegava, tinha aula 8 da manhã até 11h30 da noite, ficava lá o dia inteiro. A gente fez em 4 anos, Então é um curso integral e um curso muito intensivo, Então a gente tinha que se preparar realmente, porque tinham matérias exaustivas. Então eu consigo pensar na imunologia, na parte de farmacologia, depois as clínicas. Foi, assim, um trabalho bem de dedicação, Então a gente ralou muito e foi maravilhoso,
É uma experiência única, é uma dedicação muito grande. Eu, nerd como eu sou, né? Então, quando eu entrei na ortodontia, que era até o professor Adriano Castro, gente, eu já que virei... foi meu professor também. Ninguém gostava muito dele, tá? Mas eu já virei meio que a sombrinha dele, assim. Aí eu já gostei muito da matéria, me identifiquei com o jeito que ele dava aula. E era um professor muito exigente, né? Sempre foi. E aí... já me dediquei a fazer monitoria, já entrei pra monitoria, na clínica dava monitoria com ele, então assim, já quando finalmente, né, depois de assim, acho que 2 anos e meio de estudos, quando eu finalmente entrei na ortodontia, foi o auge, assim, foi, meu Deus, me encontrei mesmo, assim, realmente é isso aqui que eu quero, mesmo que a gente não veja tanta coisa assim na faculdade, mas assim... Só para entender como funciona a minha mente, né? Tipo, desde os 6 anos já tinha o planejamento de onde eu queria chegar e Você já aqui tinha estou. decisão, né? Eu já tinha decisão. Eu não tinha, não. Eu era extremamente indecisa. Então, eu pensei em fazer engenharia ambiental. Depois, eu fiz cursinho no Galois para tentar medicina. Mas aí eu desisti no meio do caminho e falei, eu vou fazer odontologia. E aí, eu fui por esse caminho. Mas, assim, não foi um caminho fácil, né? Igual você falou. Então, assim, a gente teve que se dedicar muito, abrir mão de muita coisa. E ao longo do tempo, eu fui me encontrando, né? Igual você falou, a parte das monitorias. Então, eu fiz monitoria de prótese, né? E todo mundo falava, prótese é muito chato, como é que você gosta, que não sei o que lá. E eu achava tão legal, né? Então, os professores, eles ajudavam tanto a gente. As matérias terríveis, anatomia de cabeça e pescoço. Também eu fui monitora. Eu fui monitora da área de citologia e histologia. Eu acho que aí tem a carga genética um pouquinho dos meus pais, que são biólogos. Então, eu fui para essa área. Então, fiz 3 monitorias. E eu gostava bastante, né? Da gente acompanhar os alunos, né? Às vezes, tirar dúvidas. E eu gostava de estar inserida nesse meio. E eu fui me encontrando. E aí, depois vieram as pós-graduações. E aí, eu pude realmente ter certeza do que eu queria. Mas não tinha essa decisão igual você, não, amiga. Não, eu sempre meio que soube, assim. Mas aí começam os baques da profissão, né? Porque aí a gente se forma. Dentro da faculdade é uma visão. E o gasto, igual você falou, o investimento. É um investimento, mas você sai com uma expectativa de mercado de trabalho e uma... Cara, você sai com uma esperança, assim, não, agora sim eu vou começar essa vida e vai dar tudo certo, eu vou pagar minhas coisas e você vê o baque do recém-formado. Exato. Você entra no baque de entrar agora no mercado de trabalho, que já estava com uma grande... como é que eu posso dizer? Saturado, né? Com muitos profissionais. Exatamente, um mercado já saturado, com opções de trabalho péssimas, eu vou usar essa palavra, porque realmente era isso, e uma remuneração pior ainda, assim. Pífia. Então, é o primeiro tapa terrível. da vida, né? Isso é muito engraçado. E aí você fica, eu abro consultório, eu faço o quê? Você tem amigas que são filhos de dentista. E, assim, um conselho que eu dou para um recém-formado hoje, assim, eu acho que é muito mais interessante você ganhar experiências, tá? Sim. É complicado pra gente, é desmotivador as formas de trabalho, as condições de trabalho, mas elas são necessárias para construir um caminho. Eu acho que isso é importante. Você precisa praticar, né? Você tem que praticar a odontologia, porque a odontologia feita na universidade, ela é muito diferente da odontologia feita no dia a dia. Lógico que você tem que ter um embasamento teórico, você tem que ler artigos, você tem que sempre se qualificar, mas você só vai entender mesmo quando você estiver com o dedo na saliva e quando você estiver com perrengue, o paciente, e resolvendo o problema, e solucionando os problemas, assim. E a cada dia é uma experiência diferente, lidando com pacientes diferentes. Então, a gente tem que ter um relacionamento interpessoal tanto com profissionais e muito com os pacientes, né? Saber como é que é a rotina do trabalho, saber da vida um pouco do paciente, porque acaba que a gente se torna um pouco de psicóloga, né? Às vezes. E vem muito assim... Eu tô construindo um período aqui, né? Então, você vem recém-formada, 22, 23 aninhos na carinha de criança aqui, né? Mulher, menininha, né? Você vai chegar para atender, os pacientes me olhavam e falavam, não, eu quero a doutora, eu não quero a estagiária. Eu falava, não, mas
No caso, sou eu a doutora, assim. Eu já tinha esse foco, não, já quero trabalhar, eu gosto muito de viajar, então eu já tinha uma viagem marcada, porque eu não quis festa de formatura, eu pedi a viagem para minha mãe, eu falei, não, eu quero, aí eu já quero trabalhar, então assim, eu pedi antecipação de diploma para já poder trabalhar. Essa sou eu, assim, a pessoa mais workaholic, assim, tô brincando. Mas já pedi meio que antecipação do diploma e já saí trabalhando em consultório, botando a mão na massa, com aquele frio na barriga de você estar atendendo sozinha, agora a responsabilidade é sua, gente, com 23 anos, meu Deus. Hoje eu paro e penso, né? Hoje eu paro e penso e fico, nossa, assim, ainda bem que eu conheci pessoas muito legais no meu trabalho mesmo, assim, que me ajudaram, que eram já experientes, os donos das clínicas, eles sempre foram muito dispostos a ajudar nisso, mas assim, foi um baque, assim, foi um baque de ver a impressão que os pacientes tinham de mim, né? Preconceito, exatamente, né? Um preconceito, porque ver uma menina novinha, é difícil você criar um vínculo de confiança ali, assim, mas nesse início, né? Mas isso aí vem de uma cultura, né, muito antiga. Se a gente pensa nos dentistas dos nossos pais, dos nossos avós, eram dentistas mais velhos, né? E que vinculavam muito essa idade à experiência. Mas a odontologia moderna, ela é principalmente baseada na parte científica. Então, o dentista, quando ele sai da sua formação, ele procura uma especialização, ele vai ter ali um know-how de técnicas, de materiais, que às vezes esses dentistas antigos, os práticos, né? Os profissionais que atendiam a família inteira, não tinham, né? E a odontologia mudou muito. Então, a gente vem de uma restauração de amálgama antiga, aquelas inestéticas, né? Prateadas, feias, que muita gente ainda quer trocar, que ainda existe na boca de pacientes, né? E que funcionam, sim, mas a gente tem a opção de material melhor, a gente tem as resinas, a gente tem as porcelanas, e é isso. Pode falar. Esteticamente mais agradáveis, né? Isso. Mas assim, seguindo a linha disso, daí quando eu comecei a entender o que é você criar um vínculo ali com o paciente, aí você começa a ter, aí foi quando eu comecei a gostar daquela troca, assim, eu falei, não, esse paciente vai confiar em mim. E aí eu ia, e eu conversava, e explicava, e mostrava, e desenhava, e nananã, até que no final ele saia e falava, doutor, eu cheguei aqui morrendo de medo, não tava confiando em você, vi você uma menininha, e hoje eu saio confiante, voltando, e ali você vai vendo como é legal você conseguir ter essa conquista, porque é uma coisa, eu tenho pacientes que vêm comigo dessa época, assim, que me viram, que viram toda a minha trajetória até hoje também, estão comigo, assim, então não é nossa família, mas assim, você cria um vínculo, um carinho, assim, pelo paciente, e ele por você, que ele fala, nossa, doutora, essa semana mesmo eu atendi uma paciente que foi bem do início, assim, recém-formada, e ela falou, nossa, eu tô aqui vendo você com seu consultório, tô muito feliz, eu sempre soube que você ia alcançar, e assim, pra mim é muito gratificante, né, você pensar aquela menininha assustada, recém-formada, que tinha um sonho, né, com a mochilinha, assim, eu tenho um sonho, esse é meu sonho, e você olhar e falar, nossa, não, eu cheguei aqui, né? Então, assim, uns trechos dos processos que a gente passa. Eu já passei por situações de, às vezes, a pessoa não pedir para não ser atendida mesmo. Falar, não, eu não quero ser atendida por você, eu quero outro dentista. A maioria das coisas que você está falando, eu consigo me encaixar. Então, assim, a gente é mais ou menos da mesma época. Eu sou um pouquinho mais velha. Eu sei que não parece, mas eu sou. Quase não. Mas eu consigo me ver nessas situações. Porque realmente é o que acontece. E, às vezes, o profissional que está saindo da faculdade, ele não tem noção de que ele vai passar por isso. E ele não consegue se preparar. Muitas vezes, ele chegava para o paciente e falar, olha, eu sou dentista, eu faço isso, eu estudei isso, entendeu? E é importante a gente esclarecer e a gente dar algumas dicas relacionadas a isso. Eu fazia quase um podcast que a gente está fazendo aqui, explicando para ele sobre o que era o tratamento. Criando um vínculo, né? A relação dentista e paciente é uma relação de confiança. Então, você coloca ali sua individualidade, né? O seu sorriso, coloca algo que te representa tanto na mão de alguém que você tem que confiar, né? Então, se você tem insegurança em relação ao dentista, às vezes é melhor você dar um passo para trás, né? E pensar nisso, né? Quem é o meu dentista? O que ele vai me propor? O que ele vai fazer? E aí a gente consegue seguir um caminho legal em relação a essa construção de confiança e desse relacionamento. É isso.
Bom, enfim, aí eu trabalhei 1 ano como clínico geral, que meu professor da faculdade, que era o Adriano, ia abrir um curso de especialização, então eu esperei ele abrir esse curso. E aí começou a minha especialização. E essa é uma dica também, né? Você colar num professor que você se identifique, né? E aí você trilhar mais ou menos esses caminhos. E os professores, eles são capazes de identificar o potencial dos alunos. Então, assim, se esforça, corre atrás e vai na fé mesmo que dá certo, se joga. E aí quando começou a especialização, eram 3 anos, é a maior, né, a orto. E ali foi meu paraíso, assim, eu falei, gente, é isso que eu quero, me encontrei, ao mesmo tempo muito frustrada de estar trabalhando como clínico geral e não estar vendo um crescimento, que era difícil, recebendo pouco, ainda pagava metade da especialização, porque, né, já estava trabalhando. E aquela frustração, vendo amigas desistindo da profissão, sim, isso acontece muito, muito mesmo. E amigas desistindo da profissão, e aí eu falei, cara... E eu naquela mesmice, querendo uma mudança, mas ainda não conseguia atender dentro da área, porque ainda estava muito no início. E aí eu lembro que eu parei e falei, vou mudar de áreas. Aí eu sentei não, né? Aí eu comecei a trabalhar, estudar para um concurso que abriu como temporário, da Secretaria da Educação, para dar aula para curso técnico. CESDF. Isso. Aí eu estudei... Eu tive 1 mês de estudo mais dedicado, assim, que não era muito, não vou negar, porque eu não tinha muito tempo, né? Trabalhando, fazendo pós e ainda tendo que tentar estudar para essa prova. Essa correria do dentista não é mole. Não é, exatamente. E aí eu falei, não, parei, estudei, fiz a prova, aí fiquei em 3º lugar, fui chamada, só que quando eu fui chamada, o meu professor da pós me convidou para trabalhar com ele. Aí eu fiquei naquele impasse. O que eu faço? O que eu faço? Mas acabei optando por, mesmo não ganhando a mesma coisa, ir trabalhar com o meu professor para poder aprender, né? Ver como que ele atende e ganhando essa experiência. Então, assim, se tem um passo que eu não me arrependo de ter dado na vida, foi esse. E são escolhas, né? Sempre a gente vai ter pelo menos ali uma escolha que é não fazer nada. Mas a gente precisa, né, estar aberta a essas situações. Às vezes você abre mão de uma coisa para no futuro, lá na frente, você ter uma coisa maior. Às vezes você se arrepende, né, por ter escolhido algo que sai um pouco do controle, mas faz parte. Agora, o importante é não desistir, né? E estar lá sempre se dedicando, trabalhando e construindo. Exatamente. Então, eu tinha muito isso, assim. Eu estava nesse período cercada de colegas que estavam completamente desestimuladas com a profissão, cercada de pessoas que não se encontraram, cercada de pessoas que, nossa, falando mal. E eu falava, gente, eu não perco as esperanças. Assim, eu tinha alguma coisa que eu falava, não, eu vou continuar nisso. É isso que eu quero, vai dar certo. E aí comecei a trabalhar e lá... paciente para você atender e tudo de novo, tudo que tinha na ortodontia, e o Adriano é uma pessoa que tem um conhecimento, assim, enorme, Sim. E eu comecei a falar, não, é isso aqui, dedicação, dedicação, e fazendo tudo junto, então, ao mesmo tempo, eu tava trabalhando com ele, eu tava na pós, e eu querendo dar aula e não sei o que, eu falei, não, aí comecei a pensar no mestrado, e aí começa aquela cabecinha da Iná que não para, né? Então, terminei a pós, dei um pouco depois, prestei para a UNB para fazer o mestrado, passei no mestrado na UNB, e aí eu já estava começando a trabalhar, e aí eu comecei a entrar no impasse eu vou ter o meu negócio, porque ali eu já trabalhava em alguns consultórios, né? É a odontologia delivery que a gente faz, né? Que às vezes trabalha em 3, 4 consultórios. Eu atendi uns 7 consultórios nessa época, porque a orto tem isso, assim, às vezes você vai quinzenal, atende, e assim, ali minha remuneração já estava melhor, né, ali você começa a respirar e falar, cara, beleza, tô trabalhando muito, mas o retorno tá vindo, porque antes eu trabalhava muito e não vi o retorno, agora a gente já tá mudando um pouco esse cenário. A questão do paciente, você já pega aquela expertise de, assim... Você fideliza alguns Exatamente, pacientes. De conversar, de fidelizar e isso aí já não era mais um problema também, mas isso vem com aquela experiência, né? Com tudo que a gente viveu até então. E comecei a entrar no questionamento do entro ou não no mercado empresarial. Sou mulher e assim... E sozinha ou não, e vem aquele tanto de questionamento. Cara, ter uma empresa não é fácil. Eu queria ter tido mais experiência e juntar mais pacientes em relação a isso, né? Porque na época eu trabalhava em outros consultórios. E aí eu resolvi dar esse primeiro passo. Foi quando eu abri minha primeira empresa.
né? E até convidei você para trabalhar Sim. lá comigo um período. A gente se conheceu, né? Nem expliquei. A gente Vamos se voltar um conheceu. pouquinho. Vamos dar uns passinhos para trás. Quando eu fui fazer uma entrevista de emprego num consultório, estava precisando de ortodontista, e quando eu entro no consultório, tá esse ser humaninho aqui sorrindo lá já para mim. Meu Deus! E aí eu toda séria, né, fui conversar, e ela conversando, ela falou, não, Brincando. toda entrevista que eu ia era assim, não, já vieram uns 8 que entregaram o currículo aqui, e eu ficava, meu Deus, tá bom. E aí eu conversando com ela, e de repente a Luísa falou, não, eu estudei na Católica. Eu falei, sério? A gente começou a conversar, falei que era aluno do Adriano, não sei o quê. Aí ela falou assim, não, se é aluna do Adriano, essa vaga é sua. Porque o Adriano é tão enjoado pra trabalhar, né? Que ele é tão exigente que não tem como ser ruim. Assim. Porque eu tinha uma experiência, né, com ele na época da graduação. Então, eu sabia como ele era exigente mesmo. E aí, eu falei, não tenho dúvidas, né? Aí, eu falei, ó, relaxa que daqui a pouco vão te ligar, mas você tá contratada. Aí, começou assim nossa relação. Foi exatamente isso. E aí, lá dentro da clínica, a ortodontia cresceu muito depois que eu entrei, né? Deu um boom, né? Os pacientes, a gente estava começando nessa clínica, tinha assim, não começando, já tinham 2 anos, né, que eu estava trabalhando na clínica. Depois eu virei responsável técnica, por isso que eu fiz essa entrevista com a Iná. Então, eles confiaram muito, né, nesse meu poder de decisão. Então, aí foi amor à primeira vista. Na hora que a Iná entrou assim, eu falei, ai, é ela. E aí começou o nosso relacionamento, né, amiga? Exatamente. Bem duradouro, né? Bem duradouro. Que continue, que perdure. Amém. E foi isso. Daí, acabei saindo dessa clínica. Quando eu abri a outra, convidei a Luísa para trabalhar comigo. Mas tive alguns empecilhos em relação à sociedade que eu tive lá. E acabei optando por sair. E iniciamos nosso planejamento juntas de abrir um consultório, né? Mas acho que tá na sua hora de contar o seu plano de carreira, né? Porque assim, eu terminei o mestrado, nem terminei de falar, terminei o mestrado, aí falei, não... Gente, depois de um mestrado, você se olha no espelho e você fala, meu Deus, acho que eu envelheci uns 10 anos aqui. É quase um casamento. Porque eu trabalhava o dia inteiro, aí eu ia pra academia e chegava em casa, assim, eu saía de casa 7 e pouco da manhã, atendia o dia inteiro, aí quando eu ia pra academia, eu chegava em casa, já era assim, 8, 9 horas da noite. Comia alguma coisa, aí cochilava de 9h30, 10 horas, até quase meia-noite, e de meia-noite eu virava escrevendo a tese de mestrado, lendo sobre sono, né? Você tava morrendo de sono e escrevendo e falando sobre isso, então assim, foi levemente, não traumático, mas foi muito cansativo. Na minha defesa, as pessoas até falam, não, leva isso para doutorado, mas eu falei, não quero, preciso de outra coisa. Aí eu falei para mim mesma, eu vou parar um tempo, porque eu nunca parei, eu já vim estudando direto até aqui. Eis que 6 meses depois entro numa especialização, uma nova pós, na área de DTM do orofacial, que é a que eu tô terminando agora, né, fazendo TCC, voltando a esse período de escrever artigo, etc e tal. E cá estamos. Agora conte um pouco você, Lu. Porque senão... assim, eu não tenho um poder tão bom de cronologia quanto você. Eu vou fazer uma confusão ali e vou sair um pouquinho do assunto, mas é mais ou menos assim. Então, depois que eu comecei na odontologia, eu fui trabalhar. Antes de ter meu diploma, eu já estava contratada numa clínica de um amigo do meu pai. Igual a Iná, eu também não tenho parentes dentistas, né? Então, eu tive que começar do zero. E aí eu comecei nessa clínica, meu primeiro salário foi R$200, né? Aí meu pai, assim, nessa faculdade, sei lá, era R$3.000, mais material. Então, acaba que a conta não bate, mas vamos lá. Insisti. Fiquei um período grande nessa clínica, assim, aprendi bastante. A gente aprende a lei da selva, porque às vezes tem outros dentistas que falam, não, esse paciente você não vai fazer, não faz clareamento, você não tem experiência, passa para mim. E eu era muito boba, assim, e eu falava, tá bom, pode fazer. E eu deixava de ganhar, né? Mas aí eu fui entendendo como esse mundo da odontologia funciona, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, é importante a gente salientar isso. E aí, depois, com essa experiência que eu tive nessa clínica, a minha melhor amiga me indicou para a clínica que eu sou responsável técnica até hoje. E aí, deslanchou a minha parte de trabalho, né? Aí eu consegui realmente desempenhar o papel que eu queria, eu consegui aumentar o número de pacientes, consegui
financeiramente me estabilizar. E, ao mesmo tempo, eu fui conhecendo vários amigos dentistas que foram me indicando para outras clínicas. Ah, a doutora Luísa é especialista em prótese, em dentística. Ah, eu faço implante, você reabilita para mim? Reabilito. Então, eu fui trabalhando em outras clínicas, em outros consultórios, e fui tendo esse relacionamento ótimo e parceria, né, com muitos dentistas. E teve um momento que eu me vi grávida e a minha rotina era exaustiva. Então, eu tinha que me organizar para estar segunda e quarta num lugar de manhã, e depois eu tinha que, na quinta e na sexta, estar em outro, e era resolvendo um problema com protético, porque essa área da prótese, a gente resolve o problema todo dia. E aí eu me vi meio que numa linha tênue. O que eu faço? E abre um parênteses, que foi nessa época que a gente resolveu abrir o consultório, né? Por isso, aí a gente decidiu, assim, eu cheguei para a Iná e na primeira clínica que ela teve, eu já queria virar sócia dela, né? Eu tentei comprar a parte do sócio dela, não consegui, mas aí a gente já pensou, então, vamos virar sócia de alguma maneira. E a gente tomou essa decisão de abrir a Deline Odontologia, que é a empresa que a gente criou, que a gente pensou e que faz parte da nossa vida. E foi mais, o motivo maior foi esse, porque eu estava grávida, cansada, não parava. No final da gestação eu tive descolamento de placenta, porque eu trabalhei até o último dia. Meu bebê nasceu pequeno por conta disso, ele ficou na UTI. E, ao mesmo tempo, a clínica já estava ali aberta, e a Iná segurando as barras para mim. E era tudo muito incerto, mas a certeza que eu tinha é que ia funcionar e que ia dar certo. E eu tive o apoio da minha sócia. Por isso que é importante. Quando vocês forem montar uma clínica, tiverem uma sociedade, você tem que pensar nisso, a longo prazo. Será que minha sócia vai segurar as pontas? E ela segurou. Será? E é isso fica pro próximo podcast. Talvez. Tô brincando. Porque a gente tem muita história, né, amiga? Nossa. Mas a odontologia é isso, né? Papo de dentista, né? Dentista, quando senta no bar para conversar num restaurante, se tiver 2 dentistas, só vai falar de dente. Só fala de paciente, só fala do que aconteceu. E é isso, porque a gente vive odontologia 24 horas por dia. Graças a Deus, eu agradeço porque meu marido não é dentista. Porque senão eu não ia ter nenhum tempo de sossego, porque a gente só pensa nisso. Pode falar, amiga. Não, você tá contando, eu tô lembrando, né? Que quando a gente foi... Quando começamos, aí vai fazer o projeto, e aí tem que pensar nisso e pensar naquilo, e Luísa opina nisso aqui, e a Luísa, gente, Iná, eu confio em você. Não, eu confio em você, vai lá, faz isso, tá tudo bem, e procura sala, e aí vai tocar uma obra. Nossa. E 2 mulheres para uma obra, eu vou te contar, não é uma coisa simples. Então, assim... eu não esqueço muito disso. Na época eu namorava, ele era até o arquiteto do consultório, que fez todo o projeto. Que ficou lindo. Que ficou lindo, inclusive, parabéns, temos que elogiar sempre. Mas eu lembro que às vezes tinha que ir lá para resolver alguma situação, ou conversar com o mestre de obras. E aí eu ia falar com ele, ele simplesmente ou me ignorava, ou... Não atendia ligação. Não atendia ligação, ou não tinha paciência para explicar, ou explicava, pedia coisa que não era necessária, depois não me ligava para falar isso, sendo que eu que ia comprar o material. Era como se a gente não fosse dona, ele né? ligava exatamente pro meu ex para falar que precisava ou não de alguma coisa. E aí, assim, ali você vai vendo as frustrações, né? Assim, o consultório é meu e da Luísa. Assim. 2 mulheres. O investimento é nosso. Sim. A gente que tá ali... Trabalhando. Exatamente. Claro que, graças a Deus, na época, a gente teve a ajuda tanto do Daniel e do Michel, que é uma coisa que não teria dado nada certo se não fosse por eles, com certeza. Mas, assim, você para e você começa a refletir sobre como é difícil, assim. Imagina se não tivesse eles. O posicionamento da mulher na sociedade, né? A gente consegue ver em situações como essas, situações rotineiras, até mesmo uma obra, uma reforma. A gente não consegue ter voz, e a gente tem que ficar gritando por voz, ou então a gente tem que chamar o esposo, tem que chamar o namorado, tem que chamar o pai, entendeu? Resolve isso aqui pra mim. Ah, meu carro quebrou, preciso ir no mecânico. Ai, mas eu sou mulher, o que eu faço? É terrível, né? A gente se sente, às vezes, na mão né, desses homens. Não, eu passei por situações da pessoa nem olhar pra mim, assim, eu tava... Não, mas a pessoa olha só pra pessoa que tá do seu lado, assim, que é um homem, que não é pra você.
E dá vontade de falar assim, cara, deixa eu te falar, o consultório é meu, você tem que entender o que vai ser feito aqui. Óbvio, né? Todos têm que entender, mas assim, você vê que você não tem aquele posicionamento, né? É um meio bem complexo, assim, da gente estar dentro. Sim. Fora todas as outras questões, acho que essa situação em específico foi uma das que eu mais senti. O peso de ser mulher. O peso de ser mulher numa sociedade mais machista, com certeza foi nessa situação. Mas e se a gente colocar isso, em outras situações acontece a mesma coisa, né? Então, quando a gente está atendendo, a gente está bonita, sei lá, a gente... Falsa modéstia não, né? Nós somos mulheres bonitas, poderosas, fortes, né? E às vezes já aconteceu de paciente dar em cima da gente. E aí, o que a gente faz, né? Como é que a gente vai se defender? Por onde que a gente vai? E ao mesmo tempo, é um paciente, atendo, não atendo? Como é que eu dou um sinal de alerta para alguém vir aqui me proteger? Porque às vezes a gente está sozinho na cadeira com um paciente que está ali, que você percebe segundas intenções, que não entende esse relacionamento profissional. E às vezes pede seu telefone. Não, qual é seu Instagram? Poxa, gente, isso aí é tão chato. A mesma coisa a gente ir num médico e, me dá seu telefone? Não sei. Pô, não dá, né? Então, chega no momento que a gente vê que a mulher na sociedade, às vezes, tem essas dificuldades, né? E a gente precisa reeducar a população, reeducar esses homens, né? Em construção, eu tenho um filho de 1 ano e meio. E eu quero que ele não seja esse tipo de homem. Eu quero que ele dê voz à mulher. Eu quero que ele saiba que a mulher não é simplesmente o sexo frágil, não. Ela tem o direito de resolver qualquer coisa, fazer qualquer coisa, entendeu? E no mês da mulher é importante a gente falar isso, né? Eu acho legal a gente pegar essa pauta agora da mulher também e a gente poder trazer um pouco sobre as nossas pacientes, né? Sim. Eu acho que... Cara, depois de todos esses perrengues, a gente conseguiu criar uma clínica do jeitinho que a gente queria. Uhum. Eu amo aquele espaço, eu amo tudo ali, assim. Eu amo como tudo foi minimamente pensado, assim. Como tudo foi... Cara, eu acho que os pacientes vão gostar disso aqui. Essa cor é melhor do que essa estante fica legal, a luz aqui. Uhum. Cada coisinha ali foi pensada na experiência que o paciente teria dentro do consultório, as cores serem cores que não lembrem um consultório, porque a gente sabe que tem muito esse medo de dentista, televisão no teto para que ele possa ficar mais distraído e relaxar durante as consultas. Então, assim, se tem uma coisa que a minha cabeça, a Luísa sabe que ela não para, assim. Ela é o tempo inteiro... Ela é muito criativa. E, ao mesmo tempo, ela é uma pessoa de execução, ela executa, ela não fica só pensando. Isso, então eu fico assim, eu chego naquela que ele fala, Luísa, a gente tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. A Luísa fica, a gente vai fazer calma, né? É um equilíbrio, assim. E aí eu fico, o que eu posso fazer para melhorar, para o paciente achar, não sei o quê. A experiência, né? Exatamente, melhorar a experiência, melhorar o atendimento e tô ali lendo, estudando, aí me vem uma coisa na cabeça, aí eu já marco uma reunião, as nossas reuniões são sempre 8, 9 horas da noite, né, principalmente nesse início, e a Luísa com o neném depois foi mudar, então assim, era muita coisa. Mas o que eu quero trazer aqui também, que eu acho bem legal e interessante, são as experiências e as trocas que eu tenho com as pacientes mulheres, assim, que chegam no consultório, principalmente tratando DTM ou tratando essa parte da ortodontia, né, é um longo caminho, assim. E a DTM é extremamente ligada ao estresse, né? Então, se a gente vê, essas mulheres estão com muito certeza. Estressadas. E assim, é uma área que você lida com a dor, né? Sim. Ortodontia é uma área que você também lida e que você lida muito com a estética, assim, enfim, com a mulher em si, com a saúde dela, né? Com a autoestima, era essa palavra visual. Que não estava vindo na minha cabeça, com a autoestima. Daí você vê uma paciente que com certeza sempre chega aflita, né, nesse início de consulta, de muitas dúvidas, de receios, de não quero botar um aparelho, é muito feio, mas eu quero melhorar meu sorriso, mas eu não quero desgastar dente. Então, assim, ela já vem com milhões de questões. E uma consulta simples, assim, eu acho engraçado, às vezes elas chegam e vão conversar comigo, né, e eu sempre falo pra Gabi, né, que é a nossa recepcionista, eu falo, Gabi, deixa 1 hora pra consulta. E a paciente sempre fica, não, mas pra que 1 hora? Consulta é rapidinho. Aí quando ela senta, ela sai, às vezes eu já tive paciente que na primeira consulta não me conhecia e saiu chorando, assim, porque começou a contar várias questões, que é uma pessoa que tá ali com
com muita carga, né? Que vem de trabalho, que vem de obrigações, que vem de necessidades, que vem de autoestima também. E ela vai no dentista e a minha consulta é assim, mas como é que você dorme? O paciente chega, para e me olha assim e fala, mas por que você quer saber como é que eu durmo? Não tem nada a ver. Aí eu começo a rir, aí eu explico várias questões do como o sono é importante, de higiene do sono, que existe a odontologia do sono, e que essas dores que ela também pode estar sentindo podem estar ligadas também a isso. Então, na verdade, na área da saúde, tudo é uma coisa que se interliga, né? Tudo que foge do equilíbrio vai te trazer algum malefício, Com né? certeza, então, assim, com a certeza. parte psicológica, mental, a parte de equilíbrio físico. Então, é tudo muito complexo. E a gente está aqui realmente para tentar devolver um pouquinho desse equilíbrio. E a parte da odontologia do sono é assim como a ortodontia, a prótese. E aí a gente quer aliviar essas dores, Isso, né? Toda a área da saúde, ela tá interligada, assim. Então, tanto que a gente tem muito paciente em comum justamente por causa disso. Eu já olho para paciente aqui, eu falo, ó, você vai precisar fazer isso e isso. Ela me olha e fala, mas como é que você já sabe que eu vou ter que fazer tudo isso? E eu explico para ela, eu falo, olha, para você hoje tudo é meio abstrato, assim, né? Você vê um sonho de ter um sorriso, mas você não tem nem ideia de onde que vai alcançar o seu tratamento. Então, eu gosto muito desse processo, apesar deles me odiarem durante o processo, né? Porque eu falo que a minha área é a parte que mexe com a obra do tratamento, que ninguém gosta. Ninguém gosta da obra em si. Tem gente que fala que ortodontista não é nem dentista, né? Exatamente. Ninguém gosta do engenheiro lá que tá levantando a base da obra. Eles gostam do quê? Do design de interiores, quando tá tudo lindo, quando vai escolher a almofada, ou não sei o que é já a parte bem estética mesmo, assim. Mas eu falo pra eles, cara, eu sei, tá tudo bem, no final vocês vão dar muito mais valor à Luísa, que vai fazer lá o clareamento, que vai fazer as lentes, ou o que quer que seja, do que é o meu trabalho, mas tá tudo bem, eu já aceitei a minha posição diante de tudo. Mas o paciente tem que entender que nada disso funciona se não vier a ortodontia bonitinha, se não vier né? essa base, né? Então, assim, o que eu gosto muito é exatamente ver todo esse processo, assim, você vê a paciente chegando, ela chega murchinha, ela chega com aquela olheira, com aquele olhar de cansaço, com uma carinha que ela tá quase estendendo a mão pra você puxar ela e falar assim, me ajuda, me tira daqui, assim. Porque a gente vai entrando numa rotina doida de vida e não percebe, né? Principalmente, nossa, mulheres, assim... Ou seja, mulheres que têm 30 anos, que têm um alto cargo, que têm muita responsabilidade e que dão aula e que cuidam do corpo e que têm um relacionamento. Então, assim, tudo muito junto. Ou mães que têm marido, que trabalham, difícil. Que têm que lidar, assim... Tudo é uma carga muito grande, sabe? Não é fácil ser mulher. Exatamente. E o que eu gosto lá no consultório, que eu vejo, é que lá é um lugar que elas relaxam, assim. Sim. É um lugar que elas gostam de ir, que elas... já chegam mais rindo nas outras consultas, que elas falam, nossa, adorei vir aqui, ou que a gente chega e dá um mimozinho para elas, o que quer que seja, assim, qualquer atenção que você dê já torna aquele lugar um lugar mais agradável, e acho que essa sempre foi a nossa ideia. Sim, né? E abrindo um parênteses, assim, rotina de mulher é tão complicado, porque depois que eu virei mãe, assim, eu sinto na pele. Ontem eu tava tomando um banho, depois do meu bebê dormir, ele levou um tombo, e aí machucou o queixinho. Então, foi um dia ontem atípico. Bichinho. E aí, deu 8 horas da noite, ele foi dormir. E eu agradecendo a Deus. Eu falei, graças a Deus, eu vou poder tomar um banho de 20 minutos, tranquilo. Então, assim, são pequenas coisas que a gente vê que tem uma importância enorme na nossa vida. Cara, um banho de 15, 20 minutos, um tempo para você... sei lá, apagar os problemas, apagar tudo, relaxar, se concentrar em você. Já te ajuda. Agora, imagina um tratamento relacionado, né, a DTM, dor orofacial. Então, a longo prazo, são esses pequenos ajustes que a gente vai fazendo na nossa vida, na nossa rotina, que trazem um resultado, a longo prazo, eficiente, né? E a gente, mulher, sofre. É bom ser mulher, é maravilhoso. Mas que a gente sofre. E é isso, né? Assim, às vezes a paciente sempre acorda com uma dor de cabeça. Eu tenho muitos pacientes que viram pra mim e falam... aperta toda hora. Eu tenho uma paciente que falou, não, eu já tô acostumada com a minha dor. Então, você pensa, a pessoa, além de tudo que ela passa, ela sente dor o dia inteiro. Ela vai se adaptando para algo que é mal, né? Algo que vai te trazer malefício. E que vai, a longo prazo, trazendo N problemas, seja desgastes dentários, mas problemas...
que você precisa de terapia, você precisa, às vezes, entrar com medicação, porque realmente, às vezes, a gente tem que parar um pouco e pensar nisso, assim, pensar no autocuidado, né? Então, é bom que lá no consultório a gente tem como dar esse suporte. Seja para tirar paciente que está nessa situação de dor, então tem pacientes que saem da situação de dor. Aí elas falam, não, agora eu quero corrigir meus dentes. Aí elas vão e corrigem os dentes. Não, agora eu quero fazer meu clareamento. Aí faz o clareamento. Não, agora eu quero fazer uma harmonização. Você vai vendo que ela sai de uma posição que ela nem queria tratar, que ela já estava acostumada com a dor que ela sentia. E mexe tanto com a autoestima dela que ela fala, não, eu tô me sentindo bem, agora eu quero ficar mais bonita. Eu quero fazer a harmonização, eu quero fazer um clareamento, eu quero... Porque eu tô... E você vai vendo aquela mulher, assim... A evolução. Exatamente, se tornar um mulherão mesmo, assim, que tava apagada, que tava cansada, que tava com dor. E não, assim, ela começa a ver que a vida é boa, né? A vida tá aí pra gente aproveitar, pra ser feliz, pra se sentir bonita mesmo, entendeu? Você olhar no espelho e falar, nossa, como eu sou bonita. Nossa, como eu tô bem, como eu tô legal hoje. E você vai vendo que isso vai estimulando ela esse autocuidado. E tem gente que nem imagina que na odontologia a gente pode fazer isso, né? Exatamente. Ver como odontologia é dente, não é só dente, né? É muito mais complexo que isso. Esses exemplos que você está trazendo, eles mostram justamente isso, né? Que a gente tem o poder de transformar a vida, né? Das pessoas, das mulheres, com tratamento, né? É interessante. Eu acho que isso é o mais gratificante de tudo, assim, dentro da nossa profissão, né? Achei muito legal a gente ter a oportunidade de fazer esse podcast inicial, nesse mês tá especial. Nisso, exatamente. Né? A gente, às vezes, até tá aqui se adaptando. A gente tava tendo um papo aqui, mas, assim, eu gostei muito dessa pauta de falar sobre mulher, sendo uma mulher dentista, uma mulher empresária, uma mulher que, enfim, né, corre atrás das coisas, dos sonhos, do que quer. Então, achei muito legal o nosso primeiro podcast ser sobre isso. Sim. Espero que vocês tenham gostado, obviamente. E a gente tem muito tema ainda pra falar, porque, como vocês podem ver, a gente fala pra caramba. Mesmo que tímidas ou o que quer que seja, a gente conversa bastante, mas acho que é isso. Somos aqui dentistas da Clínica Delínia, mulheres que contamos um pouco das nossas experiências, da nossa história de vida. E... É engraçado, né, a gente poder parar e voltar nisso tudo e falar, meu Deus, olha o tanto que eu caminhei para chegar onde eu tô. Porque às vezes a gente entra na nossa rotina do dia a dia e fala, tá, mas não, isso são conquistas, né? Isso tem que ser agradecido mesmo, assim. Eu acho que é importante, né? Eu nunca imaginei que eu estaria aqui gravando um podcast com você, né? Se a gente olhar no dia daquela entrevista, nunca imaginei, a gente nunca pensa nisso, assim, né? Então, acho que eu quero agradecer vocês por estar escutando o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, somos duas dentistas, mulheres, estamos aqui nos apresentando para vocês da Clínica Delínia Odontologia. E a gente vai começar a trazer mais temas e conteúdos que são muito importantes e que muitas vezes os pacientes não têm nem ideia do que pode ou não o dentista te ajudar em várias situações. A gente vai trazer experiências de trabalho, de vida e enfim. E acho que é isso, né, Lu? E a gente quer que seja uma conversa agradável, né? Divertida. A gente não quer trazer muita informação técnica, teórica, que vocês não vão entender, assim, muitas vezes. A gente quer mesmo falar, bater um papo sobre nossa rotina, sobre o dia a dia de ser dentista, de ser mulher, de matar um leão a cada hora. E a gente vai nessa, tá bom? Muito obrigada por nos acompanharem e contem com a gente para qualquer coisa e simbora. E Feliz Dia da Mulher. Feliz Dia da Mulher, um mês da mulher, né? A gente também tem que agradecer as mulheres da nossa vida, que são as nossas mães, as nossas avós. Então, irmãs, amigas, tias, primas, se for falar aqui, a gente não para, né? Que nos fazem ser quem somos, pacientes com suas experiências. Gabi, nossa recepcionista amada. E é isso. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até mais, beijo.